Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que os últimos tempos seriam trabalhosos e que o Espírito Santo já avisava que os homens iriam de mal a pior, ficando de maneira insuportável nos últimos tempos. Evidentemente, nós já assistimos boa parte disso acontecendo nos nossos dias, inclusive na nossa própria realidade. Como a igreja tem se portado em relação a esse desafio para com as crianças? Os adultos têm estruturas de defesa, já tem a casca um pouco mais grossa, né? Tem meios de se preparar e se defender dos ataques do Império das Trevas. Mas e as crianças? A gente sabe que na escola secular, elas estão cada dia mais expostas a todo tipo de pecado e todo tipo de desafio à vontade de Deus. E na igreja? Elas recebem alimento adequado, instrução da maneira adequada, são treinadas e ensinadas na palavra de Deus, são discipuladas? Ou será que as crianças recebem um trabalho mais improvisado, digamos assim, algo que proponha que elas fiquem entretidas durante o tempo em que os pais estão, eles sim, recebendo instrução e sendo ministrados? Será que, no fundo, a gente acredita que uma criança pequenina pode se converter ao Senhor Jesus? Você acha que um menino pode crer? Pode decidir a sua salvação na infância? Ou isso é coisa de adultos? Eu conheço muitas igrejas que não dão a menor importância para os pequeninos porque eles, na verdade, são um problema, né? Fazem barulho, precisam de espaço para brincar, correr, etc. Enquanto os pais, esses sim, que são importantes, ficam na igreja recebendo a orientação, a exortação, a instrução, ou fazendo a campanha e por aí vai. Mas o papel da igreja é entreter as crianças ou discipulá-las? Fazer com que elas sejam seguidoras do Senhor Jesus? Por falar no Senhor Jesus, ele disse que das tais criancinhas era o reino de Deus. O que ele quis dizer com isso? Será que de fato e em verdade crianças podem se converter? Como treinar as pessoas que querem, e elas são cada vez em número mais reduzido, trabalhar com as crianças da igreja? Se alguém chegasse para você e dissesse, eu gostaria de me preparar para trabalhar na escolinha, o que você faria com essa pessoa? Você conhece a APEC? Uma das instituições evangélicas mais antigas do Brasil e presente no mundo todo? Hoje é dia de apresentarmos a Aliança Pro Evangelização das Crianças. Está no ar o Vejam Só. Olá, com muita alegria, começamos essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE. Hoje, depois de muita espera, recebemos a direção da Aliança Pro Evangelização das Crianças, mais conhecida como APEC, uma instituição antiquíssima aqui no país, né? E que já está presente em praticamente todos os países do mundo, só falta a Coreia do Norte. Hoje conosco o diretor-geral da APEC, o irmão reverendo Gilberto Celete. Paz e graça, reverendo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Graça, misericórdia e paz. É um prazer estar no seu programa e ver esse tema sendo tratado aqui pela televisão é uma coisa maravilhosa. O senhor está na APEC há quantos anos? 45. 45 anos. O reverendo Vassílios Constantinides, que um dia eu ainda vou trazer aqui, que foi quem começou a APEC no Brasil, ele está viajando, né? Por isso que ele não está conosco. Ele está enfrentando uma situação com a sua esposa, né? Precisando de ajuda, né? E agora, reverendo, quantos anos tem a APEC no país? Ela completa 77 anos esse ano. Em 2021 nós estamos caminhando para os 80 anos aqui no Brasil. 80 anos em 2021. 2021. No ano passado, 2017, a APEC completou 80 anos no mundo. Começou em 1937 e o Brasil foi o primeiro país, após os Estados Unidos, a ter esse trabalho
E começou no Nordeste, na Paraíba. Ah, é? Foi, ela começou nordestina. Foi lá em Campina Grande que ela teve seu início. Ficou 2 anos lá, depois então desceu para São Paulo e hoje está em quase todos os estados do Terra Brasil. da dona Durvalina. Exatamente. Sabe Ela que não é príncipe. eu vou lhe contar um caso curioso. A família toda dela foi evangelizada e ganha para Cristo pelo quem iniciou a PEC no Brasil. Foi o reverendo Harry Brialt. Ele era missionário, trabalhava naquela região e ele ganhou a família da Durvalina para Cristo. Misericórdia. Ela tem a ver até com a PEC. Porque, olha, eu não conheço um missionário brasileiro que não tenha algum tipo de relacionamento com a irmã Durvalina. Impressionante, né? É impressionante. E mesmo fora do Brasil, né, na África, tem muitas pessoas formadas lá Pois é. pelo seminário, né, de João Pessoa. Né? Seja muito bem-vindo, reverendo. Muito obrigado. Do outro lado, nós recebemos a missionária Eni Borges Reboledo, agora, né, o nome dela aumentou um pouquinho, que cuida do Departamento de Cuidados e Membros no atual momento, mas que é um patrimônio histórico, assim como o reverendo Gilberto, da APEC. Tudo bem, Eni? Paz e graça. Muito bem. É um prazer estar aqui neste programa, compartilhando, ouvindo e também participando deste grande evento que acontece na nossa cidade, com uma perspectiva também nacional. É um prazer e muito obrigado pelo convite. Você está na APEC há quantos anos? Dia 2 de fevereiro do próximo ano, se o senhor permitir e ele não voltar, eu vou estar completando 60 anos de ministério. 60 anos na APEC. Na APEC. Bom, não precisa falar mais nada. Vamos ver a matéria que o nosso querido Zeca preparou e que apresenta a APEC. Em seguida, voltamos com as histórias e com os principais desafios da APEC. Preparar as crianças para os tempos difíceis que vêm chegando e também discutir uma questão doutrinária. Uma criança pode se converter? A decisão por Jesus é válida ou isso é coisa de adultos? Vejam só. O Brasil é o 5º país mais populoso do mundo. São mais de 200 milhões de pessoas, perdendo apenas para a China, Índia, Estados Unidos e Indonésia. O crescimento natural de uma população é quantificado por 2 importantes conceitos: a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. A natalidade no Brasil vem diminuindo com o passar dos anos, o que demonstra uma nova formação de família e também o envelhecimento da população. Dados divulgados pelo IBGE relacionam o processo de envelhecimento da população brasileira a uma expressiva queda na chamada taxa de fecundidade. Observe comigo. Em 1980, essa taxa era estimada em 4,12 filhos por mulher. Caiu para 2,39 em 2000. As projeções do Instituto estimam que esse número irá para 1,51 em 2030 e chegará a 1,5 em 2060. Os números mostram que a cada dia diminui o número de crianças que nascem. Além disso, temos atualmente uma discussão enorme sobre questões como o aborto, por exemplo, que demonstram muito sobre como a nossa sociedade vê a criança. Será que essa visão tem influenciado também a igreja? Será que as igrejas de hoje estão preparando suas crianças? Ou ainda, será que estão preocupadas com isso? Com os chamados ministério infantil? Para falarmos sobre isso, teremos hoje aqui no Vejam Só uma entrevista com membros da APEC. Aliás, você já ouviu falar sobre a Aliança Pró-Evangelização das Crianças? A APEC é um ministério internacional centrado na Bíblia, dedicado à tarefa de ganhar meninos e meninas para Cristo. Em 1937, a APEC foi oficialmente constituída lá em Chicago e se transformou em um ministério mundial. O Brasil foi o primeiro país, depois dos Estados Unidos,
a ter o ministério da APEC. Isso no ano de 1941. Por isso, meu amigo, fique ligado. A edição de hoje do Vejam Só está super especial e já está no ar. Muito bem. Nós estamos recebendo hoje aqui o reverendo Gilberto Celletti, que dirige a APEC. Qual é o nome da sua função oficial? É chamado Superintendente Nacional. Superintendente Nacional. O irmão substituiu diretamente o reverendo Vassílios. Foi, ele foi superintendente até 1999. Aí ele foi dedicado para o trabalho no Oriente Médio e eu fiquei, então, com a responsabilidade no Brasil a partir de então. O reverendo Vassílios tem a vantagem de ser grego, né? Um grego nascido no Egito, né? Ah, ele nasceu no Egito? Nasceu no Egito. Eu não sabia disso. Nasceu no Egito. Agora, eu pensei que ele era o fundador no Brasil, não é? Não, ele foi o primeiro superintendente nacional, porque embora nascido no Egito e de naturalidade grega, ele se naturalizou brasileiro. Uhum. Então ele foi o primeiro superintendente brasileiro. Antes dele tivemos Dona Eunice Johnson, que era uma canadense, antes dela outros missionários americanos, então passou a ser nacional a partir de 1968, quando ele assumiu o trabalho. Você chegou a pegar antes do reverendo Vassílios, não, né, Ine? Sim. Uhum. Você trabalhou com gente anterior a ele? Sério? Sim. Eu tive o prazer de ser ovelha da Dona Eunice, foi ela quem me encontrou. Mas antes de vir para trabalhar na Aliança, eu fiz o curso de um ano em 1957, quando ainda tinham alguns missionários que uma das pessoas que liderava era a Dona Berenice Calburg. E então tinha o curso de um ano, e foi aí então, mas na realidade todo esse processo de educação veio do coração da Dona Eunice. Eu fui ovelha dela, ela foi, me achou, trouxe para trabalhar no escritório, e assim foi que eu comecei a minha carreira missionária. Esse escritório que você trabalhou é aquele que eu conheci, aqui pertinho do Parque Dom Pedro? Na Rua Vanhagem, 44, travessa da Ladeira Porto Geral. Eu acompanhei a minha mãe muitas vezes, né? À noite lá, ela ia fazer o curso. É um lugar histórico aquele. Histórico. Né? Pequeno, mas muita gente foi violentamente abençoada ali. Eu tive o prazer de conhecer sua mãe e ser professora dela também. Você foi minha professora também. Com muito prazer. Você não lembra, mas você foi. Sim. É que ela tinha 3 anos de idade e já dava aula. Ai. Não é mais ou menos isso? Quase lá. Reverendo Gilberto, uma criança pode se converter? Olha, na verdade, teve uma experiência interessante no Rio de Janeiro, numa pregação no domingo. Foi feito um apelo, um convite, e um menino de 8 anos saiu pelo meio do corredor, uma igreja imensa, e um diácono pegou pelo braço e disse: vai sentar, menino, isso não é coisa para criança. Assim. E o menino foi correndo para casa. Eu sei da história porque a mãe dele era minha aluna lá no Rio de Janeiro, quando eu trabalhei no Rio. Ela estava de cama, com febre, e ela então levou o seu filho. Ele chegou chorando no quarto, falou: mamãe, o que eu queria? Ele disse que eu não quero coisa, não é para criança. E ela levou o menino a Cristo, depois me contou a história. Eu fiquei com vontade de procurar aquele diácono e dizer para ele o seguinte: olha, não é para adulto, o evangelho é para criança. Se o adulto quiser, ele é que tem que se tornar criança. Lembrando daquilo que Jesus disse em certa ocasião, né, quando os discípulos perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Ele disse: não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de maneira alguma entrareis no reino dos céus. Então, de uma certa forma, a criança quase que virou um modelo ali. Eu quase que diria o seguinte: o adulto tem que se tornar criança. A gente sabe que a criança é humilde, é singela, ela crê, ela é confiante. O adulto já é desconfiado, já tem aquela... É complicado. E eu não sei se eu posso afirmar para você, pastor Heber, que há estatísticas que comprovam que a grande maioria daqueles que se convertem antes dos 15 anos. É impressionante, é uma coisa recente que missiólogos têm descoberto, que, por exemplo, depois dos 30 anos, o número de conversão é 4, 5, às vezes 6%. Entre 15 e 30 anos, 10, 12, às vezes até 15%. Mas os que se convertem antes dos 15, chega a cifras assim de mais de 80%. É uma coisa surpreendente. Então, quase que eu diria, olha,
é criança. A criança está no tempo dela, ela é um modelo. Jesus disse, quem fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, ele mesmo afirmou, é melhor que se pendurasse uma pedra no pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Então, se Jesus falou dos pequeninos que creem nele, então eu creio que a gente tem visto, né? Eu podia contar a experiência dos meus próprios filhos. E vai. E vai, tá pensando que escapa. Né? A Eli também tem muita história para contar. Mas eu já coloquei isso no primeiro bloco, porque essa é uma dúvida bastante grande, principalmente das igrejas mais novas. Não tanto das igrejas históricas, que sempre investiram em escola dominical, etc. Mas as igrejas mais novas olham para as crianças como um problema, né? Precisamos distraí-las enquanto a gente educa os pais. É isso mesmo? Ou é possível e é necessário evangelizar crianças para que elas decidam-se por Jesus como a decisão mais importante da vida que a gente tem que tomar? Mas nós vamos continuar esse assunto daqui a pouco. Agora eu quero pôr a enquete no ar, né? Nós temos uma pesquisa e eu peço que você a responda. É muito simples, é uma pergunta direta, que está no nosso Facebook, facebook.com/programa Vejam Só. Em sua opinião, falta preparação para quem ensina as crianças nas igrejas? Evidentemente, é uma pergunta generalista. Em geral, né? As igrejas que você conhece, na sua opinião, as crianças estão sendo bem atendidas ali, com gente preparada, ou as pessoas que lidam com as crianças são pessoas de boa vontade, porém improvisadas? Então a resposta é sempre sim ou não, né? Em sua opinião, falta preparação para quem ensina as crianças nas igrejas? Sim ou não? Tá bom? Responde no final desse programa, a gente vai ver a resposta parcial da nossa pesquisa. Deixa eu fazer uma propagandazinha. Se você gosta do nosso trabalho, visite o nosso blog, tá bom? ebercocarelli.blogspot.com.br. O meu tem BR, que eu sou nacionalista, tá? ebercocarelli.blogspot.com.br. Você tem artigos, tem também vídeos curtos. Aliás, eu preciso fazer um vídeo sobre evangelização de crianças, que é um assunto que eu nunca falei, de 5 minutos, mais ou menos, abordando a minha opinião sobre os temas que a gente discute aqui e outros temas também, né? Respondendo a perguntas que me fazem. E também você tem sermões gravados, só em áudio, os sermões que eu prego lá na igreja, mas ricamente ilustrados, né? Tem uma pastora que cuida disso para mim e ela ilustra. Enquanto você ouve o sermão, você vê ilustrações muito inspiradoras a respeito daquilo que está sendo falado. Só visitar lá. Se você quiser postar um comentário, eu vou responder. Pode demorar um pouco, mas eu respondo todos eles, tá bom? Vamos ver a dica do Shopping do Povo. Voltamos já com essa entrevista da APEC no Vejam Só. Boa noite, Pastor Heber e todos vocês que sempre acompanham este programa tão especial que é o Vejam Só. Eu estou aqui no Shopping do Povo mais uma vez para trazer uma dica especial para vocês. Hoje eu estou aqui com um livro que eu tenho certeza que vai lhe ajudar, que você pode presentear para ajudar a vida de alguém, porque o título diz: Se Deus é bom, então por quê? Essa é a pergunta que muitas pessoas fazem. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Este assunto e muitos outros você vai aprender neste livro de bolso que você consegue ler em menos de 1 hora e adquirir um grande conhecimento. E este livro, pessoal, custa menos de R$10 e está aqui no Shopping do Povo. O Shopping do Povo fica na Avenida São João, no número 815, próximo à Estação República do metrô. Mas você também encontra este livro no nosso site, spovo.com.br ou pelo Televendas 0 Prestadora 21 2141 5100. Estamos de volta com uma entrevista especial hoje, falando com os irmãos que dirigem a Aliança Pro Evangelização das Crianças aqui no Brasil, uma instituição internacional, e que, Fernando Gilberto estava me contando, ela está presente em todos os países do mundo, menos um? Menos um.
Há 8 diretores regionais, um que cuida da Ásia e Oceania. Na África são 3, a África Austral, a África Ocidental, Oriental. Tem um diretor para o Oriente Médio, um para a Europa. A América é dividida em 2 áreas, a América que fala o inglês e o francês e a América Latina. E o empenho dos últimos anos, até a PEC chegar aos 80, que foi o ano passado, era de que chegássemos... Lembra daquela história, a volta ao mundo em 80 dias? Era estar com a PEC em todo o mundo em 80 anos. E foi um empenho muito grande, todos fizeram. A PEC do Brasil, inclusive, trabalhou muito para abrir a PEC nos países que falam português na África. Nós tivemos esta bênção de Deus e abriu o trabalho em Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. E os demais obreiros do mundo todo se empenharam, mas ficou faltando a Coreia do Norte, por razões óbvias, né? Inclusive, é um movimento em todas as APECs do mundo de a gente desafiar as crianças a orarem. A gente tem projetos assim de as crianças em oração, e uma dessas orações que os clubes com crianças estão fazendo em todo mundo é que as crianças da Coreia do Norte possam ouvir de Jesus. Eu sei que a Eni já esteve em vários lugares do mundo, né? Implantando a PEC, treinando líderes, etc. Qual foi o lugar que mais te impressionou, Eni? É difícil dizer, não é? Porque realmente cada país tinha suas marcas. Eu apreciei muito o tempo que eu estive na Bolívia, trabalhando, dando treinamento, visitando vários estados, mas também eu tive a oportunidade de trabalhar em vários países da América Latina, também na América Central, por várias vezes na América do Norte, saí do Brasil para dar treinamento lá. Isso foi uma marca muito especial, alguém do terceiro mundo ensinando lá na outra América sobre como evangelizar, aconselhando os pais, dando treinamento aos professores, visitando as famílias e evangelizando as crianças. Foi uma experiência muito marcante na minha vida, quando eu passei esse tempo na Califórnia, atendendo as igrejas ao redor e servindo o Senhor no ministério da evangelização das crianças. Agora, é bem verdade que o meu coração sempre esteve, eu nunca morei fora, eu saía e voltava, mas o meu coração sempre foi o Brasil. Eu tenho o prazer de dizer que Deus me chamou para servi-lo e ser um representante do Senhor entre o povo do Brasil na evangelização das crianças. E se ainda os tempos voltassem, eu tivesse a oportunidade de voltar, eu queria voltar e começar tudo de novo na minha igreja, no Ministério Infantil, ensinando as crianças a respeito de Jesus, treinando os professores e vendo as crianças crescerem no caminho do Senhor. Reverendo, o senhor falou todos os países do mundo, menos a Coreia. Tem a PEC em Cuba? Tem. Venezuela? Venezuela. Em Cuba tem um trabalho extraordinário, com muitos clubes bíblicos feitos nos lares, é uma coisa impressionante. Muitos obreiros em Cuba. Mas diz que a população lá é indiferente ao evangelho? Não. Especialmente as crianças, inclusive os líderes que estão em Cuba foram treinados no Brasil. Houve um período que o reverendo Vassílios foi diretor também da América Latina, antes de ser diretor do Oriente Médio, e ele trazia, a cada 2 anos, grupos de latino-americanos e entre eles cubanos, para fazer treinamento aqui. Inclusive, houve várias ações também de equipes do Brasil indo para Cuba levando botão, alfinete, gripes, e coisas assim que eles não tinham, para poder fazer trabalho com as crianças ali. E há uma equipe muito grande de obreiros fazendo um trabalho extraordinário em Cuba. A Eni Borges faz parte de uma igreja histórica, né? Ela é minha ovelha. Eu fui pastor dela. Eu fui, ela é membro lá da Igreja Presbiteriana Independente do Moinho Velho, né? E ela sabe que nas igrejas históricas não é incomum, muito pelo contrário, é bastante comum, de famílias que se convertem primeiro as crianças. Amém. Não é isso? As crianças começam a vir à igreja, os pais gostam, porque é um ambiente bom e tal, aí elas se convertem e acabam trazendo os pais. Isso continua acontecendo pelo mundo, como por exemplo em Cuba e por aí vai? Eu creio que sim, porque as crianças tornam-se o cartão de visita da família. E ao ouvir a mensagem de salvação,
a bênção dos cânticos, os versículos, as histórias bíblicas que encantam as crianças e, ao mesmo tempo, abrirem seus corações para receber Jesus como Salvador, isso torna-se um caminho aberto para que os pais possam ouvir o Evangelho. E isto realmente tem sido uma grande bênção entre as igrejas históricas e também nas igrejas dos nossos tempos. Agora, Eni, eu sei que, não sei se ainda faz parte do seu trabalho, mas durante muitos anos você foi responsável pelas equipes de treinamento, pelo curso de liderança, por motivar as pessoas que querem trabalhar com criança. Hoje, há uma crise de vocação para quem quer trabalhar com criança ou não? Como eu poderia dizer, pastor, eu creio que não há crise, porque quem trabalha no coração do povo de Deus e chama é o próprio Espírito do Senhor, que mobiliza, que fala e que age. Então, eu creio que nos nossos dias ainda há muitos que estão abertos para servir o Senhor. Eu diria ao Senhor que a grande interrogação é que as próprias igrejas não têm uma visão de apoiar essas pessoas, de orar, sustentar e, ao mesmo tempo, vocacioná-las para o ministério, a obra da evangelização de tempo integral. E eu fico encantada que Deus ainda continua agindo no tempo e no espaço, no nosso país, levantando jovens. No ano passado, eu cuido desta área de treinamento de novos missionários, que nós chamamos missionários residentes. No ano passado, nós tivemos 10 missionários residentes sendo treinados, e destes 10, 8 tornaram-se membros, foram recebidos como missionários de tempo integral. E a minha oração e a oração nossa é que realmente eles tenham todo o sustento para que possam continuar desenvolvendo todo esse projeto missionário entre as crianças. Reverendo, uma coisa que sempre me chamou a atenção, eu vi o reverendo Vassílios pregando várias vezes, dando aula, né? É a falta de homens, rapazes, para cuidar de criança. Por que o senhor acha que isso acontece ou isso já mudou? Infelizmente, ainda é um problema. Parece que nós temos uma cultura onde trabalho com crianças é restrito às mulheres. Eu ainda, quando fiz o primário, alguns anos atrás, a gente ainda via homens que lecionavam as crianças. Isso foi desaparecendo. E, na verdade, a gente vê na área do ensino, propriamente dito, nas escolas, até nas universidades, hoje as mulheres dominaram. Na escola dominical é a mesma coisa. E nós está tendo um fenômeno, inclusive, até de muita liderança na igreja está passando a ficar na mão das mulheres. A gente vê o crescimento de pastoras, por exemplo. Eu me lembro que uma vez fui com o reverendo Vassílios falar com o secretário de Educação do Estado de São Paulo, que depois foi até ministro da Educação na época do Fernando Henrique Cardoso. Nós fomos pleitear um convênio de cooperação técnica para ensino nas escolas públicas. E quando fui eu e o Vassílios, era o Renato, né, o professor Renato, nos recebeu, a primeira coisa que ele disse é o seguinte: eu me admiro que vocês são 2 homens tratando de ensino de crianças, porque nós temos um estudo feito com os secretários de Educação do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo, que estamos detectando que o maior problema que nós temos na área da influência das crianças é a falta do homem, é a falta do pai no lar, é a falta do professor na escola, é a falta, e a gente então no lado nosso evangélico, é a falta também de homens diante das crianças. Então, esse ainda continua sendo um problema. E a gente precisa realmente mudar essa mentalidade. Os pais têm que se tornar os sacerdotes do lar. Não só há uma falta de preocupação de ensino das crianças na própria igreja, mas eu vejo hoje, por exemplo, a questão do culto doméstico. Poucos lares, a gente fez uma pesquisa, 6% dos lares se fazem. E aonde se faz são as mulheres que assumem. Por que o homem não assume esse papel de homem, de influenciar o seu filho, de influenciar a criança? Então a gente, sempre que pode, faz desafio para que os homens se envolvam. A gente tem visto alguns chegando, ainda é pequeno, precisaria aumentar o número de homens envolvidos na tarefa da evangelização das crianças. Evangelização e discipulado das crianças. Agora, Eni, uma das coisas que muita gente reclama é que as crianças de hoje são mal criadas, não na igreja, as crianças em geral, né?
são mal criados e não respeitam a autoridade. Na igreja é a mesma coisa? É complicado responder a sua pergunta, não é? Porque as crianças sempre são crianças. Elas crescem, mexem as pernas, os braços, olhos, e nessa fase de crescimento, ela vai ter o seu comportamento assim. Mas eu diria, pastor, que quando numa igreja encontramos crianças assim, eu penso, pode ser que eu esteja enganada, eu penso que o problema não é da criança, o problema é do programa, do planejamento, dos professores, da dedicação e um olhar profundo com a criança como professor, amigo, ensinador e, ao mesmo tempo, pronto a ajudá-la. Então, eu penso que quando nós temos uma equipe que trabalha dentro de uma igreja, que é consciente, é treinada, tem autoridade, ama as crianças, tem um olhar para ela como um todo, com uma visão da família, onde ela está localizada, a escola, os seus ideais, nós não temos problema de disciplina. Esta é a minha opinião. Eu quero dizer para você, o senhor, que eu trabalhei muitos anos como diretora de um ministério infantil na minha igreja, e daquela igreja, daquele grupo, hoje, nós temos vários que estão na obra como missionários, como professores, como pastores. Eu fico pensando que nós temos que voltar um olhar, pastorear a criança. E nós temos que pastorear nossas crianças dentro do nosso ambiente. Quanto tempo ainda tem nesse bloco, Angélica? O reverendo Gilberto, outra pergunta complicada. Nós estamos enfrentando, inclusive aqui no Brasil, uma discussão, em todo o Ocidente, né? Uma discussão bastante acirrada a respeito da sexualidade e tal, e algumas iniciativas bastante questionáveis, escolas que fazem os meninos virem de vestido e tal. Como é que a gente deve lidar com as crianças da igreja em relação a isso, sem ferir a lei? Olha, um dos temas que a gente sempre tem tratado é a questão dos ataques do inimigo às crianças em várias áreas. Então, às vezes, na área da filosofia, da ciência, da psicologia, são várias ideias que vão no mundo das ideias, né? E existem ataques também mais explícitos às crianças. A gente percebe uma influência muito forte nessa questão da própria temas de magia, de feitiçaria, chegando no coração das crianças. E a sexualidade também está dentro desse mesmo pacote. É impressionante o número de crianças que têm sido abusadas. Há mais ou menos uns 20 anos atrás, na APEC, nós preparamos um documento, e é uma coisa que todos os obreiros participam, é um documento da proteção da criança, de evitar que a criança receba abuso verbal, abuso emocional, abuso sexual. E os pais têm que ser os primeiros a orientar os seus filhos. Por exemplo, uma das coisas que a gente orienta aos pais é o seguinte: ensine o seu filho na questão, por que usa roupa? A nudez tem que ser coberta, que não se deve ser tocada nas partes mais íntimas da criança. A gente tem que ter um falar franco com a criança de orientação, porque muitas vezes o abuso acontece até em ambientes assim bem próximos. Inclusive, eu até aproveitaria a oportunidade para dizer o seguinte: eu tenho ficado impressionado quantas crianças têm sido abusadas, às vezes, dentro das nossas igrejas evangélicas. E, às vezes, a gente protege o lobo para não ofender, para não criar um escândalo. A gente protege o lobo e coloca em risco as crianças. Então, há uma necessidade muito grande de os pais assumirem o papel da educação dos seus filhos em todas as áreas. E, infelizmente, essa questão da ideologia do gênero que invadiu hoje é um problema filosófico, né? É um problema realmente cultural que quer tirar a presença da palavra de Deus, aquela orientação que a gente tem cristã, judaico-cristã, a cosmovisão bíblica, né, que está sendo realmente bombardeada. E, lamentavelmente, a gente percebe que há uma falta de orientação para os próprios pais, como agirem com seus filhos, e é um tema que, às vezes, na igreja também não é abordado. A gente precisa preparar os nossos filhos. Por isso que temos este ano
um congresso que vai acontecer agora no mês que vem, mês de dezembro, preparando crianças para os tempos difíceis. Estamos trazendo temas e várias oficinas para preparar os pais, os professores, para que as crianças possam estar prontas para enfrentar esses desafios que estão por aí. O material que vocês publicam trata dessas questões? Trata. Nós temos, por exemplo, uma revista que é trimestral, que é a revista do Evangelista de Crianças. Deixa eu mostrar aqui. Enquanto o senhor fala, eu mostro. Às vezes trazemos assuntos sobre aborto, sobre a questão da ideologia de gênero. Inclusive tem saído uma série de artigos que tem debaixo da seção em defesa da criança. Como que a gente pode defender a criança? Quando uma escola está entrando com esse assunto, qual o papel que a gente tem que fazer? Porque a nossa Constituição garante que isso não seja ensinado na escola. Então a gente tem assuntos sobre esse, por exemplo, normas constitucionais para você defender a criança desse tipo de ataque que realmente é... E sabe de uma coisa? É impressionante há estatísticas que dizem o seguinte, de cada 100 prostitutas, quando a gente vai fazer o histórico, quase que 75, 80% foram abusadas na infância. Quando você vê pessoas que estão envolvidas com a droga, com o alcoolismo, 70% foram abusadas na infância. Às vezes a gente está tratando de um assunto e não percebe que há alguma coisa que aconteceu na criança. Quando a gente dá palestras pelo Brasil afora, o que vem de pessoas nos procurar para dizer que, olha, eu fui abusado quando era criança, e aquilo é uma coisa assim tremenda. Eu tenho ficado impressionado com os números assim elevados de abuso com crianças na área sexual. Agora, Eni, como que deve agir a professora ou a instrutora de crianças da igreja quando vem crianças para a reunião dela com um perfil diferente, ou meninas masculinizadas ou garotos afeminados, ainda como criança, por causa de toda essa celeuma, né, que a gente está discutindo. Como que a pessoa responsável deve se portar? Eu penso, pastor, que a primeira coisa é ela gastar tempo com aquele menino, saber o histórico dele. Como é que ele chegou a esse ponto? De que maneira foi a influência? Qual foi a influência que ele teve? Por que ele deseja vestir-se como uma menina? Ou como ele precisa, ou ela quer vestir-se como menino? A criança não nasce com esta teoria no seu coração. Isto são artimanhas e são processos que vão chegando à frente, diante da criança, para impedi-la de ter a sua própria vida. Deus não nos fez diferentes com dois sexos, ele foi bem claro, ele fez a criança de uma forma tão perfeita. Então, eu creio que o professor deve ter aquele tempo para chegar, conversar, à luz das Escrituras, mostrando a verdade da palavra do Senhor, a importância do sexo, a importância de como fomos criados e a importância que nós devemos ter de seguir o caminho pelo qual fomos criados. Eu creio que cabe ao professor não ter uma atitude de crítica, excluí-lo, mas ele tem que ter uma atitude muito mais de compaixão, de amor, para com a criança e para com o pai, mostrando a verdade, dizendo a verdade, procurando caminhos. Existem muitas coisas que nós podemos trabalhar com as crianças, até antes de chegarem a este ponto. Bom, eu esqueci de pôr o Vejam Só, quem assiste o Vejam Só, a gente vai ver no próximo bloco, mas nós recebemos um vídeo, né? Eu queria exortar você a fazer o seu. Manda o seu recadinho para nós, né? Você pode concorrer a presentes. Aliás, você vai concorrer a presentes se mandar a sua foto ou o seu vídeo aí com a sua mensagem, o seu recado. E quem mandou o recado hoje foi o Fábio, ele mora em Suzano, um município aqui da Grande São Paulo. Vamos ver. Paz e graça, pastor Heber Cocarelli, boa noite para você e toda a sua produção. Queria sugerir, eu sou o Fábio do Ministério do Belém, daqui de Suzano. Eu queria sugerir que falem sobre a mulher de Caim. Quem era a mulher de Caim, visto que a Bíblia não relata
em Gênesis, mais alguns filhos antes de Adão e Eva, antes de Abel e Caim. Amém? Ah, bom, essa é uma pergunta bastante recorrente, né? Com quem Caim casou, né? Se só havia ele e Abel como filhos de Adão e Eva. Aí, tá bom, a gente vai estudar com carinho essa proposta, tá bom, Fábio? Um grande abraço para você, a gente vai para o intervalo, voltamos já com o Vejam Só. Boa noite, Pastor Éber e todos vocês que sempre acompanham este programa tão especial que é o Vejam Só. Eu estou aqui no Shopping do Povo mais uma vez para trazer uma dica especial para vocês. Hoje eu estou aqui com um livro que eu tenho certeza que vai lhe ajudar, que você pode presentear para ajudar a vida de alguém, porque o título diz: Se Deus é bom, então por quê? Essa é a pergunta que muitas pessoas fazem. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Este assunto e muitos outros você vai aprender neste livro de bolso que você consegue ler em menos de 1 hora e adquirir um grande conhecimento. E este livro, pessoal, custa menos de R$10 e está aqui no Shopping do Povo. O Shopping do Povo fica na Avenida São João, no número 815, próximo à Estação República do Metrô. Mas você também encontra este livro no nosso site, spovo.com.br ou pelo Televendas 0 Prestadora 21 2141 5100. Estamos de volta com o programa Vejam Só e agora sim, né, vamos ver o Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Manda sua foto, manda seu vídeo, tá? Queremos se conhecer. E você pode ganhar o kit do Shopping do Povo, né? Que, como a gente está no mês da criança, tem aí a Bíblia Infantil e 2 livros para os pais, tá bom? A primeira foto de hoje vem lá de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul. O Samuel Elias e o pai, o pastor Ivo Lucinho, né? O irmão Ivo e o Samuel. Daí foi quem fez o selfie. Um grande abraço ao povo de Venâncio Aires. Coma um espeto corrido aí por mim, tá? Sei lá quando eu vou poder fazer isso. Agora a gente vai para Santa Catarina, em cidade de São Ludgero, a Arlete Nierus. Assiste ao Vejam Só. Valeu. Um grande abraço ao povo de Santa Catarina. Lindo estado. Tem um tempo que eu queria ir lá, morar lá, né? Não consegui nenhuma alemãzinha para casar comigo e eu voltei embora. Voltei para São Paulo. Vamos para o Rio de Janeiro agora. Em Nova Iguaçu, a Ana Paula assiste ao programa. Ô, Ana Paula, um grande abraço para você. Deus te abençoe. Obrigado pela sua audiência. E um abração para o povo de Nova Iguaçu. Agora, capital moral do país, Curitiba, Paraná, a Ana Cleide e o esposo Deolir Daguete, né? Os dois assistem ao programa, a Ana e o Deolir. Deus abençoe vocês. Obrigado, um grande abraço e nossas orações por Curitiba. E aqui em São Paulo, na capital, no bairro da Vila Ema, nós temos o Evaldo Dias da Silva, né, que recebe também o convite para vir assistir a gravação ao vivo, já que mora na capital. É só combinar pelo Facebook o dia certinho, tá bom, Evaldo? Abração para você. Bom, Eni Borges, você ainda tem vinculação com o curso de liderança da APEC? Sim, sim. Por que o curso de liderança é tão difícil? Tão puxado? É pior do que um curso universitário da maioria das faculdades que eu conheço. Que bom! O Instituto de Liderança tem por finalidade treinar líderes, homens e mulheres que passaram por um seminário, um instituto bíblico, e é um curso especializado para treinar missionários de tempo integral. Então, ele não é um curso tremendamente impossível, mas ele é um curso bíblico, teológico, ele é um curso metodológico e é prático, porque além de toda a parte doutrinária, a parte metodológica, os alunos vão poder participar, fazendo seu estágio em tudo que viram
no Ministério das Crianças, etc. Então, para que possamos ter bons obreiros, nós temos que ter um bom curso. E para ter um bom curso, isso requer um currículo, uma demanda, a parte acadêmica, o acompanhamento e a excelência no ensino. Mas é complicado, viu? Quem passou por lá não é mole, não. Isso é porque às vezes a pessoa... Porque ele funciona no acampamento, é lá no Boas Novas, é isso? Então, eu vou lá para o acampamento e tal, tá achando que... Olha, não é brincadeira, não. O nosso irmão pastor Gilberto pode mencionar também, porque atualmente ele é o diretor do curso, então ele pode compartilhar algumas experiências dele. Então, esse curso de liderança funciona como? Na verdade, eles são 12 semanas e as matérias começam no domingo à noite e terminam no sábado. Então, é uma semana intensa. Às vezes ele vê numa semana o que ele levaria um semestre para ver numa escola teológica, assim, uma vez por semana. Estou falando. É bem puxado, é intenso. Então, a gente começa já às 7 horas da manhã, já é o café e já tem os estudos, são 6 aulas pela manhã. Quantas? 6 pela manhã, 6 aulas. E depois, então, almoço 1 hora da tarde, tem um coffee break no meio e tal. Às vezes temos aulas à tarde também, 2, 3 aulas, e à noite é tempo de estudo obrigatório. Então, é biblioteca, é pesquisa, é um trabalho bem intenso, é uma coisa realmente... E nós fizemos, no ano passado, o primeiro Instituto de Liderança para indígenas. Nós estamos num projeto agora de formar lideranças indígenas para alcançar as crianças, porque às vezes há muitos líderes indígenas que não enxergam as crianças. Nós tivemos um curso de 12 semanas a 180 quilômetros de Manaus, com 10 indígenas, e temos o primeiro obreiro indígena, pastor Gerson Lopes, ele é da etnia Baniwa, acima de São Gabriel da Cachoeira, um lugar que é reserva indígena, nós não podemos entrar sem permissão. Ele está lá atuando com 98 comunidades indígenas. No ano que vem faremos novamente um curso desse em Rondônia, para formar lideranças indígenas. São pastores que já fizeram o seminário, que vêm e se especializam para poder alcançar as crianças. Então, o diferencial desse curso é a intensidade com que ele é feito, e o professor acompanha passo a passo, né? O dia todo envolvido com os alunos. É um curso muito assim personalizado. Eni, como é que você avalia o trabalho feito nas igrejas hoje, na média, com as crianças? É bom ou as pessoas são improvisadas? Eu penso, pastor, que as nossas igrejas há uma grande necessidade de aperfeiçoar no ensino das crianças, no programa das crianças. Eu acho que nós estamos vivendo numa época onde o trabalho com as crianças não tem sido olhado com tanto carinho como em tempos passados. Então, o processo do ensino passou a ser assim, aquele escolão. Então, tem um programa todo para os adultos e um programa para as crianças todas juntas, né? Um horário das 2 horas. Então, aquela essência da escola dominical, que era trabalhar com as idades, tendo programa, tendo um planejamento, e a ênfase, porque uma criança que vive na escola dominical, ela tem um procedimento totalmente diferente no corpo de Cristo. E a escola dominical, parece-me que ela está numa fase falida. Então, há uma grande falta e uma grande necessidade de restaurar esta visão do ensino às crianças nas igrejas. Agora, reverendo, eu sei, eu fui criado na igreja, né? Eu diria que, no mínimo, 2/3 dos textos bíblicos que eu conheço de cor, eu aprendi quando criança. Ainda se ensina, porque às vezes gastava um bom tempo da aula decorando versículo, com técnicas como varal e tal, fazendo concurso, né? Ainda se faz isso? Lamentavelmente, acho que a memorização de versículos ficou um pouco afastada da metodologia nas igrejas. Às vezes até vou fazer um programa com as crianças, eu pergunto, quantos aqui sabem 10 versículos de cor? Dificilmente alguém levanta a mão. E realmente, no passado, a gente tinha essa facilidade de memorização. Não sei se a própria influência na área do ensino, ou de memorizar, hoje parece que é uma coisa ultrapassada, afetou também na igreja. Então, não há muita preocupação de memorização.
E uma coisa que me preocupa hoje na questão da igreja é o seguinte: as pessoas querem entreter as crianças. E também é difícil uma pessoa que se comprometa a ser professor. Eu diria assim, para ser pastor das crianças. Às vezes ele oferece assim, um domingo por mês. Ó, um domingo por mês eu ajudo. Então a criança não tem aquela continuidade. Às vezes um domingo é uma pessoa, domingo é outra. Então está faltando, a gente está precisando do avivamento. Amém. Para que as pessoas realmente se comprometam. E eu diria que talvez o grande segredo com as crianças é o seguinte: levar primeiro a criança a Cristo. Porque no momento que a criança ela tem o seu encontro com Jesus, há uma transformação. Aí depois o discipulado, entende? E depois o envolvimento da criança no serviço do Senhor. Então tem que haver uma forma, e aí que a gente entra com os nossos treinamentos e orientação, que a gente quer fazer isso através de histórias bem contadas. Então uma história bem contada é uma coisa que atrai a criança, que enfatiza verdades. Mas dentro da história tirar uma lição que a criança possa confiar em Jesus. Ela diz: Senhor Jesus, eu quero realmente que o Senhor venha ser o meu Salvador. E aí há uma mudança, porque além do ensino do professor, tem o Espírito Santo interiormente dirigindo a vida daquele pequenino. Mas, Eni, aí duas questões em cima disso que o pastor falou. Não é muito covardia, não é meio covardia perguntar para a criança se ela quer aceitar Jesus? Ela não vai te contrariar, ela vai acabar fazendo o que você quer, né? Porque ela é uma criança. Em segundo lugar, uma criança se converte de verdade, ela se arrepende do quê? Interessante que esses dias nós estávamos numa reunião de crianças e as crianças ouviram o evangelho, o convite, e o menino disse, a professora perguntou, ele disse: agora eu sei quem é Jesus porque eu sou pecador e eu pedi perdão dos meus pecados. Então o menino tinha uma convicção tão grande de quem era Jesus para ele e o que ele tinha feito. Então, pastor, a verdade é essa: se nós levamos as crianças a Cristo de uma maneira profunda do Evangelho, de uma maneira sábia apresentar o Evangelho, não há um segredo. O Evangelho é o mesmo que pregamos para os adultos, mas apresentamos de uma forma tão simples quem é Deus, a pessoa de Deus, o que Ele fez, a obra de Deus, a natureza nossa, o pecado. Nós já nascemos com pecado, a obra de Cristo na cruz do Calvário. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele quer fazer uma mudança na nossa vida e, se nós o aceitarmos, nós temos o privilégio de termos vida eterna. Então, a criança, automaticamente, o que nós ouvimos, ela é confiante, ela crê, ela entende e ela está pronta para dizer sim. Ela não está tão arraigada com as coisas da própria sociedade, mas ela tem um coração aberto para Jesus. Eu creio que nós não temos maior número de crianças com esta experiência, porque talvez nós, talvez eu, professora, talvez os nossos colegas, membros da igreja, não tenham tido coragem de trabalhar com a criança, levando a aceitar a Cristo como Salvador. E uma vez que a criança aceitou Jesus, ela tem que ser trabalhada, ela tem que crescer espiritualmente. E crescendo espiritualmente, ela vai tomar passos profundos do Evangelho. Talvez o colega tenha uma palavra. Posso te contar uma coisa? A minha filha mais velha tinha 3 anos, a Débora, e sempre queria ouvir no culto doméstico a história de Noé, do dilúvio. A gente contava os animais. Às vezes eu trazia uma outra história. Papai, conta a história de Noé. 3 aninhos. E eu já tinha a Keila, que tinha 1 ano e meio. Ela dormia no beliche em cima, a Débora e a Keila embaixo. Né? Um dia, depois de fazer o culto, orar com elas, a Keila já estava dormindo. Saindo do quarto, a Débora me chamou: papai, eu não quero ser como as pessoas da época de Noé. Eu quero Jesus no meu coração. 3 anos. Eu falei: mas por quê que você quer Jesus? Porque eu faço muitas coisas ruins. Eu falei: o que você faz? Ela disse assim: eu judio da Keila. Eu briguei com o Christian, que era o vizinho que vinha brincar no quintal. Eu desobedeço o papai e a mamãe. Aí ela começou a chorar. Eu falei palavrão. 3 anos, uma miserável pecadora. E ela falou: papai, me ajuda. Eu falei: você mesmo vai falar com Jesus. Ela falou: Senhor Jesus, vem limpar meu coração. E ela tinha 3 anos. Hoje ela tem 38. Tem 2 filhos.
E desde aquela ocasião até agora tem andado com Deus, uma coisa impressionante. Mas ela tinha convicção. Quem convence do pecado? É o Espírito Santo. Então, no momento que a criança reconhece que ela tem, aí ela confessa, ela crê. E é isso que a gente tem que ver. E a gente vê isso com crianças pequeninas acontecendo. Amém. A Marcilene Ribeiro Pereira publicou o seguinte no nosso Facebook. Ótimo assunto. Falta, antes de preparo, pessoas dispostas a assumirem esse ministério, pois por onde passamos percebemos que esse departamento importantíssimo é desprezado na maior parte das igrejas, infelizmente, o departamento de ensino de crianças, né? O Dermival Júnior escreveu: os pais que devem educar e orientar melhor aos filhos, porque a creche da igreja é apenas para os pais prestarem atenção no culto, sem distração. Creche da igreja. Ai, ô Dermival, fala sério, irmão. Em relação à juventude, a primeira instrução vem da família, segundo da escola e última da igreja, com bons ideais de justiça, equidade e juízo, sem superstição e sem dogmas insensatos e violentos. Dogmas insensatos e violentos me lembram uma época em que a minha denominação pirou na batatinha e criticava o material de educação de crianças que expunha a crucificação. Uma criancinha pode ouvir a história da crucificação, Emi? Com certeza. Com certeza. Não tenho nem. Você é da mesma denominação que eu, então a gente pode falar mal da nossa igreja, certo? Você lembra dessa época? Lembro. Ainda bem que mudou, né? Com certeza. Porque como assim você não vai falar da cruz para uma criança? Ai, isso é muito traumatizante. Do sangue, né? Do sangue. Do sangue. Onde já se viu falar de sangue de Jesus, né? É o que o Dermival chama de dogmas insensatos ou violentos. Ué, o pecado, por acaso, é sensato? A perdição, por acaso, é pacífica? E sabe, eu creio que quando o ministério infantil da igreja é forte, ele tem uma visão ampla, ele vê a criança como um todo, ele pensa na vida espiritual da criança, ele traça planos para levá-la a Cristo, faz um planejamento de tal maneira que a criança vai passar por a fase de crescimento, sendo ensinado o Evangelho, as verdades do Evangelho, amor pela palavra, conhecer a palavra, praticar a palavra do Senhor, crescer na graça. E quando a criança passa por esse processo, ela tem autoridade de testemunhar na igreja, em casa, na escola, e futuramente uma mudança de paradigmas na sua própria vida e na sua vida também profissional. Então, se nós voltássemos os nossos olhos para o ministério infantil da igreja, com todo carinho, com todo cuidado, e sabe de uma coisa, pastor? Eu quero dizer uma opinião minha. Uma igreja forte, ela deveria ter uma criança matriculada no ministério infantil a mais do que os adultos. Se temos 100 adultos, deveríamos ter 101 crianças. E uma criança e um programa dinâmico que vê a criança, que trabalha com ela, que ensina a Bíblia, que decora os versículos, que ora. Eu ainda tenho um sonho de ver as crianças entrando na igreja e com a sua Bíblia pronta para testemunhar, dando suas ofertas e dizendo: Senhor Jesus, eu quero entregar minha vida para a obra missionária também. Amém. Vamos ver o que o nosso querido Zeca ouviu sobre o assunto lá na Crentolândia. Para você, a igreja hoje observa corretamente o trabalho com as crianças ou o foco da igreja hoje é só com o público adulto mesmo? Depende das igrejas, né? Tem muitas igrejas que sim, dão atenção e valorizam assim, o trabalho com os jovens, com as crianças, porque é crescer as crianças nos mandamentos de Deus que elas vão prosseguir mais para frente, a não andar nos caminhos errados mais para frente, né? Infelizmente, ainda hoje é mais focada no adulto, né? Não deveria ser, mas a maioria ainda é focada nos adultos. E é de suma importância o trabalho com as igrejas da primeira infância. Falta muito, né? Falta muita coisa para as crianças. E hoje, realmente, o foco não são as crianças, e deveria ser, né? Deveria ser. Mas ainda há tempo, né? De mudar tudo isso e de fazer um grande trabalho com elas.
Acho que no geral no adulto, mas a minha igreja ela é pequena. Hoje mesmo eu estou aqui para trabalho das crianças e dos jovens, né? Nós estamos para até mesmo vamos dar bíblias infantis para incentivá-los, porque como o último culto foi, nós temos que valorizar os jovens e os adultos de amanhã. Mas vai muito de cada igreja, né? Eu acredito que as crianças não estão no palco, não tá no foco, não. Não estou acreditando que esteja no foco. Pelo menos eu não tenho visto. Da forma que eu fui criado, da forma que quando eu era criança, eu tinha um foco diferente. Hoje eu não tenho visto essa preocupação. Existe situações e situações. Tem igreja que é voltada a muitas crianças, né? Já tem outras igrejas que é voltada a outros tipos de departamento, né? Então seria uma coisa assim que também, eu digo por mim, a nossa congregação volta tanto para as crianças, né? Ajudando, incentivando, porque as crianças eu acredito que é o futuro lá na frente do evangelho, e também voltada para o adulto, porque tanto a criança quanto o adulto precisa de ajuda, entendeu? Reverendo Gilberto, como é que vai ser o congresso? O congresso é o 24º congresso. O primeiro que nós fizemos foi em 79, no Ano Internacional da Criança. E desde então tem sido feito regularmente. E esse ano o foco é preparando crianças para os tempos difíceis. Porque os últimos dias seriam dias difíceis e trabalhosos, né? Aqueles homens serão egoístas, arrogantes, etc. E dentro daquele contexto de 2 Timóteo 3, Paulo se dirige a Timóteo dizendo: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, as minhas perseguições. Então havia, no meio daquele contexto, um jovem andando com Deus. E ele vai dizer, mas é dentro do mesmo capítulo, porque desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio. Então a gente acredita que há uma geração de Timóteo a ser formado ainda, que a nossa esperança está nessas crianças aqui, que a gente possa realmente ver esses meninos sendo Timóteos, e a palavra Timóteo significa aquele que adora a Deus, né? Então o nosso desafio é preparar crianças para que eles sejam verdadeiros Timóteos. E sabe, de cada 100 missionários, a gente faz a pesquisa e descobre o seguinte: quase que 85% que estão na obra missionária, eles receberam a Cristo quando criança. Amém. Dedicaram a vida para servir a Deus, né? Os melhores pastores que nós temos são pastores que vêm de berço, desde a infância. Então, investir na criança é a melhor coisa a ser feita. Eni, onde vai ser e quando? Em Águas de Lindóia, nas datas que nós temos proposto no nosso calendário, do dia 13 de dezembro, até o dia 16 de dezembro. 13 a 16 de dezembro, em Águas de Lindóia. Como é que a gente pega a informação? No site da APEC? No site da APEC você pode entrar. Nós estamos já com quase 900 inscrições e ainda há vagas. Mas, entrando no site da APEC, nós temos um departamento especificamente que trabalha com isso e dá todas as informações, e o próprio site apresenta todas as sugestões. Uma última pergunta, reverendo. Não é incomum ouvir, inclusive de casais que frequentam a igreja, não vou dizer cristãos porque tem a dó, mas frequentam a igreja, a seguinte frase: olha, quando nós tivermos filhos, a gente não vai trazê-los à escola dominical. Quando eles crescerem, eles decidem por si mesmos. O senhor já ouviu isso, né? O que o senhor pensa disso? Olha, eu acho que dentro do lar não existe democracia, não. A gente tem que orientar, né? Ensina a criança o caminho que deve andar. É tão óbvio isso, né? E, na verdade, é uma coisa que realmente não faz sentido. E sabe uma coisa, pastor? Normalmente a gente está pregando nas igrejas, falando sobre o desafio das crianças, e invariavelmente chega no final do culto, às vezes na saída, pessoas vêm, colocam o papelzinho no bolso, o nome do filho: ora pelo meu filho, pela minha filha, foi criado na igreja, foi criado na igreja, foi criado na igreja. As más companhias o desviaram. E a gente ouviu tantas vezes essa expressão, foi criado na igreja, que a gente até usa a expressão criança que é igrejada, e às vezes não é evangelizada. Às vezes não é só o fato de levar à igreja, que seria essa atitude apenas de igrejar, mas é de ver que a igreja está preparada para levar a criança realmente a Cristo, para que ela não venha a ser desviada, mas ela mesma possa servir ao Senhor. Então é um erro fatal os pais não assumirem o compromisso
como diz a palavra de Deus, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás a teus filhos. Então, a responsabilidade dos pais não é deixar a criança, depois de uma certa idade, é tarde demais. Se a gente deixar para depois, é tarde demais. Porque há outras pessoas que vão ocupar o nosso espaço e vão colocar na mente da criança outras coisas. Então, é um erro fatal. Ensina a criança o caminho que deve andar. E eu diria, talvez, se eu pudesse até dar uma palavra nesse sentido, como é que eu vou inculcar? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, eu tenho que estar cheio da palavra. E por que eu não estou cheio da palavra? Porque eu creio que o grande problema nosso é a falta de amor a Deus. Às vezes nós damos amores a tantas outras coisas, colocamos coisas e pessoas no lugar do Senhor. Então eu diria para aqueles que nos ouvem, inclusive, né, nesse programa, vamos quebrar os ídolos da nossa vida e amar ao Senhor de todo o coração, nos alimentar da palavra. E aí vai sair dos nossos lábios a palavra que vai abençoar os nossos filhos, para que eles sejam realmente homens do bem, gente de Deus amanhã. Bom, a gente estourou um pouquinho o tempo do programa. Vamos ver o resultado parcial da nossa enquete? Em sua opinião, falta preparação para quem ensina? 91% disseram que falta sim. Então, você pode se informar na APEC. Põe o site de novo, por favor, Angélica. apec.com.br. A APEC é a Aliança Pro Evangelização das Crianças, né? Lá você vai encontrar material, curso, orientação, instrução e aconselhamento para quem quiser aperfeiçoar o seu trabalho com os pequeninos, seja na igreja e seja em casa, para ensinar as crianças. Por exemplo, seus netinhos, né? Seus sobrinhos, seus vizinhos. Eu tenho já que eu estourei o tempo, vou fazer mais uma fofoca. Tem uma senhora da igreja que começou a levar 2 vizinhos para a igreja, crianças, né? Peraltas que eles eram, 2 garotos. Hoje eles são líderes de igreja. Amém. Amém, né? Glória a Deus. Pastor, eu sei que já estourou o tempo, mas eu posso dizer, se os nossos ouvintes desejarem saber de como poder ensinar as crianças, a PEC em São Paulo fornece uma gama de cursos que não só trabalha com o coração, mas também com as possibilidades. A outra questão também é se as nossas famílias pudessem também se desejarem, a PEC tem um pequeno caminho para orar pelas crianças e todos os dias no seu culto doméstico orar pelas crianças. E, ao mesmo tempo, nós temos para as crianças se tornarem intercessores, também temos um livrinho de oração. De oração, que está inteiramente às ordens. Glória. E nós todos estamos às ordens para recebê-los. Bem. A gente vai encerrar. A PEC fica ali na Estação Santa Cruz, não é isso? Atrás da Estação Santa Cruz do metrô, na linha azul. Muito fácil de ir, mas muito fácil. A gente estourou o bloco, agradeço a paciência e a compreensão de todos. Deus abençoe, a gente se vê no próximo Vejam Só.